Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Temos uma boa parada aí no nosso conteúdo, na sequência das nossas atividades. Agora vamos voltar aí para a semana de conteúdo de ciências, tá? De atividades de ciências. E aí essa semana a gente vai então encerrar a primeira parte do Reino dos Animais, tá bom? Vendo o último tema dessa primeira parte, da unidade 4. Vamos relembrar um pouco, né? Porque agora a gente tem um prazo maior, tá? Um intervalo maior, né? De uma atividade para outra. Então, a gente dá uma esquecidinha aí, né? No conteúdo. Então, vamos relembrar um pouquinho o que a gente está vendo, tá? Nós estamos vendo, então, o Reino dos Animais. Nós estamos vendo primeiro a primeira parte, né, que são os animais invertebrados, tá? Dos 8 grupos de animais invertebrados, a gente já viu 5 grupos, tá? São 8 grupos, são 8 filos de animais invertebrados. A gente já viu 5 grupos nos 3 primeiros temas. Então, os 3 primeiros temas da unidade 4 foram justamente os 5 primeiros grupos de animais invertebrados. No último tema dessa primeira parte, né, da unidade 4, que é o tema 4, a gente vê então os 3 últimos grupos, os 3 últimos filos de animais invertebrados. É o filo dos moluscos, o filo dos artrópodes, que é o maior de todos, disparado. Dos 8 grupos de animais invertebrados, esse filo aqui, ó, esse grupo aqui dos artrópodes é o maior de todos, tá? E o último grupo, o 8º grupo, o grupo dos equinodermos, tá bom? Nós vamos ver então esse tema essa semana. A gente vai ver esse tema 4 por inteiro, tá? Ele é um tema grande, são várias páginas aí, começa aqui na página 122, vai até a página 128, tá? Então, são muitas páginas, né? O tema 4. Por isso, eu vou dividir as aulas dessa semana, pessoal. Eu vou dividir em 3 vídeos, tá bom? No primeiro vídeo, eu vou explicar sobre os moluscos. No segundo vídeo, eu vou explicar sobre os artrópodes. Possivelmente vai ficar um pouquinho maior o segundo vídeo, tá? Porque sobre os artrópodes é bastante coisa que eu tenho para explicar para vocês. E o terceiro vídeo eu vou explicar sobre os equinodermos, tá? Então, é preciso, é fundamental agora, já no comecinho, já aviso vocês, é preciso, é necessário, é indispensável que vocês assistam os 3 vídeos, tudo bem? Os 3 vídeos, é fundamental que vocês assistam os 3 vídeos. Então, nesse primeiro vídeo eu vou explicar o grupo dos moluscos. No próximo vídeo, no segundo vídeo dessa semana, vai ser o grupo dos artrópodes. E no terceiro vídeo eu vou explicar sobre o grupo dos equinodermos. E assim a gente encerra os 8 grupos, os 8 filos de animais invertebrados, tá bom? Apesar de ficar bastante coisa, né, para essa semana, 3 grupos, né, de animais invertebrados, fica bastante conteúdo, claro, porém, lembrando que agora a gente tem um prazo maior, tá? Vocês têm um prazo maior para poder assistir esses vídeos, tá? Vocês não têm apenas uma semana para poder assistir esses 3 vídeos, não tem apenas uma semana para poder realizar as atividades que eu tô passando, né, para vocês essa semana, tá? Então não tem apenas uma semana para vocês realizarem aí as atividades. Vocês vão ter um mês inteiro para poder realizar essas atividades, para assistir os 3 vídeos com calma, tá? Com tranquilidade, prestando atenção, acompanhando junto com o livro, tá? A leitura com o livro de vocês, tá bom? Para que vocês entendam direitinho aí o conteúdo, certo? Então, vocês têm aí até o próximo mês, eu vou colocar no arquivo que eu mandei para vocês, tá? Junto das atividades, tem lá a data, tá? Coloquei lá no grupo direitinho a data, o prazo final, até o dia que vocês podem entregar
as atividades respondidas, tá? Então é até o próximo mês, até o mês de outubro, tá bom? Para vocês entregarem as atividades. Então não tem pressa, não há necessidade de assistir os 3 vídeos numa semana inteira e fazer as atividades numa só semana. Então tem bastante tempo, portanto dá e suficiente aí para poder assistir os 3 vídeos, tá bom? Não adianta só assistir o primeiro vídeo, tá bom, pessoal? É fundamental assistir os 3 vídeos, certo? Infelizmente eu tenho percebido aí que muitos assistem só o primeiro vídeo e não assistem o outro vídeo. Não adianta nada, tá bom? Então vamos lá. Começando então o tema 4, vamos então estudar aí os últimos 3 grupos de animais invertebrados. Começando então pelo grupo dos moluscos. Para a gente começar a falar sobre os moluscos, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o significado do nome, né? Molusco. O próprio nome já diz. Molusco são animais de corpo mole, tá? É a principal característica, vamos dizer assim. É o que define esses animais, tá? Então, a principal característica dos moluscos é a presença, né, a característica de apresentarem aí o corpo mole, tá bom? Basicamente, os moluscos, eles podem ser, o corpo, né, dos moluscos pode ser dividido em 3 partes. A cabeça, o saco visceral ou massa visceral e o pé, tá? O pé que em algumas espécies está transformada em tentáculos, que é o caso dos polvos, lulas, tá bom? Então, basicamente, os moluscos têm essas 3 partes aí do corpo, tá? O corpo dividido em 3 partes: cabeça, saco visceral e pé. Pé, que em algumas espécies está transformado aí, está adaptado em tentáculos, tá bom? Como que a gente identifica essas 3 partes, por exemplo, num caracol? Agora vamos ver aqui no esqueminha, tá? Que tem aqui na primeira página do tema, na página 122. Como que a gente identifica essas 3 partes, né, no caracol? Muito simples, olha. Olhando por fora, né, a imagem assim, vendo por fora, né, um caracol, a gente identifica a cabeça, né, do caracol, essa região toda aqui, a cabeça do caracol. Toda essa parte aqui embaixo da concha do caracol é o pé dele. E aqui a concha, tá? Dentro da concha, agora a gente vai para esse desenho. Dentro da concha onde está, então, toda a massa visceral, o saco visceral, tá? Aqui nesse livro tá falando saco visceral, mas eu sou acostumada a falar massa visceral, tá? Então, toda a região da massa visceral está aqui por dentro da concha. O que é esse saco visceral, né? São todos os órgãos de funcionamento do corpo, né, do animal. Então, aqui, olha, pulmão, coração, tá? O estômago, tá? São todos os órgãos de funcionamento do corpo, tá? Desse animal. Isso tudo é o que forma o saco visceral, certo? Tudo isso fica, então, envolvido por uma estrutura rígida, né? Rígida, calcária, né? Que é a concha, tá? Que é a concha que vai proteger toda essa estrutura aqui, essa massa visceral, que são os órgãos de funcionamento do corpo aí do animal, tá bom? Bom, o pé, vamos falar um pouquinho mais do pé. O pé, pessoal, é uma estrutura extremamente musculosa, tá? Essa região aqui, olha, por fora, né, do caracol. O pé é uma estrutura extremamente musculosa, de muita força, tá? Através do pé, lógico, ele se desloca, tá? E o caracol, o caramujo, eles têm, e a lesma também, tem uma característica assim interessante, que conforme eles vão se deslocando, o pé vai soltando, né, uma espécie de substância, né, uma espécie de
é como se fosse uma secreção, tá? Como se fosse uma secreção que eles vão soltando para ficar mais fácil o deslizamento, né? A sequência, né? Conforme eles vão se deslocando sobre o local onde eles estão se deslocando, tá? Então aquela secreção que a gente costuma chamar de gosma, né? Aquela coisa gosmenta que a lesma, o caramujo, o caracol vai deixando, né? Aquela marquinha, né? Gosmenta que a gente vê que eles vão deixando, na verdade é uma secreção que o próprio pé, né? Desses animais vai eliminando para facilitar o próprio deslocamento do animal, tá bom? É para facilitar a vida deles mesmo, tá? Bom, e na cabeça? Vamos ver aqui na cabeça. A cabeça, lógico, ele tem aqui a boca. Na boca, é que aqui não está representado, tá? Mas na boca, tanto a lesma quanto o caracol, quanto o caramujo, apresentam uma língua chamada rádula, que é uma estrutura bastante áspera, que funciona como uma língua raspadora, tá? Então essa língua ela tem a função de ir raspando o alimento, tá bom? Para ele ir se alimentando, tá? Porque eles não têm dente, né? Lógico. Então essa língua raspadora, né? Que é a rádula, que vai raspando o alimento e assim ele consegue então se alimentar. Geralmente aí é de folhas, né? Folhagem, né? Que ele vai se alimentando, tá bom? Na cabeça ainda, o caramujo, o caracol, as lesmas têm 2 tentáculos. Na pontinha dos tentáculos tem os olhos, tá bom? Que não formam imagens, tem aí apenas a sensação de luminosidade, né? E possivelmente aí alguma noção, né? De algumas características aí de imagens do dia, tá? Mas assim, enxergar muito bem, eles não têm essa capacidade, tá bom? Bom, como são divididos aí os grupos de artrópodes, não, de moluscos, nós estamos falando sobre os moluscos. Os moluscos, vocês já perceberam, eu falei sobre as lesmas, falei sobre caracóis, caramujos, né? E falei sobre polvo e lula também. Por isso, os moluscos, eles foram divididos em 3 grupos, tá? 3 grupos diferentes. Então, são esses 3 grupos aqui que estão representados nessas 3 fotos, na página 123. São esses 3 grupos que estão representados por 3 espécies, né? Que estão representando aí, cada uma está representando aqui cada um desses grupos. O primeiro grupo é o grupo dos gastrópodes, o grupo dos cefalópodes e o grupo dos bivalves, tá? Então, moluscos são divididos, né? É um grupo de invertebrados, um grupo de animais invertebrados, cuja principal característica é o corpo mole, tá bom? Todos os moluscos têm essa característica, né, de apresentarem o corpo mole, porém, existem moluscos aí com características diferentes. Por isso mesmo, né, os moluscos foram divididos em 3 grupos diferentes, tá? 3 subgrupos, né, a gente chama, né? 3 subgrupos diferentes. Os gastrópodes, os cefalópodes e os bivalves. Então, vamos ver qual é a principal característica, né, de cada um desses grupos. Os gastrópodes, começando pelos gastrópodes. Os gastrópodes, a principal característica desse grupo, gastrópodes, é a presença de uma concha espiralada, uma concha em forma de espiral, tá? Então, nesse grupo aqui dos gastrópodes, quem faz parte aqui? O caracol, como esse daqui, né, que é o famoso caracol de jardim, o caramujo e a lesma, tá?
A lesma é a única aí que não apresenta a concha, tá? Mas ela também faz parte aqui desse grupo, certo? Ela também faz parte aqui dos gastrópodes, tá bom? Então, caramujos, caracóis e lesmas fazem parte aqui desse grupo dos gastrópodes. Principal característica desse grupo é a presença, né, de uma concha espiralada que está presente aí nos caramujos e caracóis principalmente, tá? Segundo grupo, o grupo dos cefalópodes. O grupo dos cefalópodes inclui animais bastante conhecidos, tá? Só que o grupo dos cefalópodes são animais que a grande maioria, né, se eu não posso até dizer que não é nem a maioria, posso dizer até que são praticamente todos, tá? São animais marinhos, tá? São os polvos, as lulas e as sépias, tá? Tem as sépias, os náutilos também fazem parte aqui desse grupo, tá? É claro que aqui os mais famosos, né, náutilos, sépia, não são tão conhecidos, tá? Mas os polvos e as lulas são as espécies mais conhecidas aqui desse grupo, do grupo dos cefalópodes. Esse grupo tem uma característica importante, porque é a ausência da concha, né? Aqui, polvo e lula não apresentam concha, tá? E no lugar do pé, né, eles apresentam uma cabeça, né, bastante desenvolvida, especialmente no caso do polvo, né, como a gente está vendo aqui, nessa espécie aqui, que é bastante conhecida, é o Octopus vulgaris, tá? Essa espécie de polvo aqui tem a cabeça muito desenvolvida. E no lugar do pé são os tentáculos, tá? Então, diretamente da cabeça já saem os tentáculos, 8 tentáculos, tá? No caso do polvo aqui são 8 tentáculos, tá bom? Esse grupo aqui também, ele é bastante conhecido, o grupo dos cefalópodes, especialmente porque no caso dos polvos também, aqui voltando ao caso do polvo, são animais que são bastante conhecidos aí dentro do reino animal por serem os animais invertebrados mais inteligentes que existem, tá? O polvo, tá? O polvo é considerado o animal invertebrado mais inteligente que existe, tá? É um animal que tem aí bastante capacidade cerebral, tá? Para resolver aí determinadas situações, tá? Isso já foi comprovado aí em experiências laboratoriais aí de coisas simples, né? Tipo abrir uma latinha, alguma coisa assim. Ele consegue fazer isso utilizando os seus tentáculos, tá? Sair de determinados lugares, ele também consegue, tá? Então, é considerado uma espécie aí bastante inteligente, tá? A gente tem também a capacidade dele de se camuflar, né? Que é a capacidade dele de mudar a cor da pele, tá? Conforme ele tá aí nadando, né? Em determinados ambientes aí, ele tem a capacidade de se confundir com o ambiente, mudando a cor da sua pele de acordo com o ambiente em que ele está, tá? Se camuflando, tá? Ele tem essa capacidade, o polvo. Nas lulas a gente tem a capacidade, algumas espécies, de soltar um jato de tinta, né? Que a gente conhece, é uma substância que eles soltam e aí escurece, né? E deixa totalmente turva a água, né? Para que eles possam fugir aí de predadores, especialmente de tubarões, tá? Que são predadores dessas espécies, tá? Então, são animais bastante conhecidos aí por causa dessas características aí do mundo animal, tá bom? E o outro grupo de moluscos é o grupo dos bivalves. O grupo dos bivalves, esse eu não falei ainda nenhum exemplo, tá? Dos moluscos. Mas eles também fazem parte aqui do grupo dos moluscos. É porque são espécies assim um pouquinho mais, um pouquinho menos conhecidas da gente, tá? Apesar de que polvo e lula também tá só lá no litoral, né?
Esses daqui também, a grande maioria são do litoral, mas existem espécies de água doce também, por exemplo, como esse mexilhão aqui, é um mexilhão de água doce, tá? Mas a maioria dos bivalves, o que são os bivalves? Bivalves são mexilhões, ostras, tá? Os mexilhões e as ostras, a grande maioria das ostras e mexilhões são espécies, né, de água salgada, né? São espécies marinhas, mas a gente tem algumas espécies de mexilhões de água doce, tá? Agora, ostras são todas de água salgada, tá? São todas espécies marinhas e a principal característica, né, desse grupo é que o corpo do animal, olha, aqui a gente tá vendo esse mexilhão, ele tá com as valvas fechadas, né? Então, a principal característica desse animal é que é um animal que está com o corpo, seu corpo, ele tá lá dentro da concha, das duas valvas, né, da concha. E a concha desse animal não é em forma de espiral, é uma concha dividida em duas partes, a gente chama duas valvas, tá? Então, é essa parte aqui e essa parte aqui. E essas duas valvas, pessoal, deixa eu só regular direitinho aqui a câmera para vocês verem direitinho, tá? Essas duas valvas, olha, essas duas valvas, elas se abrem, tá? Então, elas se abrem e fecham, e o corpo do animal tá lá dentro, tá? Quando a gente vê aquelas conchinhas na praia, as conchinhas vazias, né? É porque o animal já morreu, tá bom? O animal já morreu e aí resta a concha, né? A concha é de material calcário, né? Um material extremamente resistente, então a concha fica, tá? Mas o animal, com certeza, ele já morreu, tá? As pessoas que comem, né, ostra, mexilhão, né, quando vai aí pra praia, né, pro litoral, e aí pedem aqueles pratos, né, de ostra, mexilhão, a pessoa que come, eles vão comer o bicho que tá aqui dentro, tá? É o animal que tá aqui dentro, né? Então, às vezes até vem, né, a ostra, o mexilhão vem, às vezes não, vem com a conchinha, né? E aí você vai chupar, né? Você vai sugar o animal aqui dentro, o animal que está aqui dentro, que é o que você vai comer, tá bom? Muita gente gosta, inclusive, né? Eu sou muito chegada, não. Mas tem muita gente que gosta, tá bom? Então, o animal é o que tá aqui dentro, que tá aqui protegidinho pelas duas valvas aqui, que fazem parte da concha que protege o corpo do animal, certo? Só para terminar, pessoal, moluscos, de uma maneira geral, os moluscos respiram por brânquias, tá? A grande maioria dos moluscos respiram por brânquias. Brânquias são estruturas adaptadas para respiração em ambiente aquático, tá? Então, os bivalves, né, ostras, mexilhões, polvos, lulas, os cefalópodes, né? Dos gastrópodes, os caramujos, tá? Respiram por brânquias, os caramujos que costumam ser mais aquáticos, tá? A diferença, muita gente me pergunta, pessoal, a diferença de caramujo e caracol. É muito difícil, né, diferenciar um do outro. Geralmente os caramujos, eles são mais de ambientes úmidos, tá? Então, o caramujo gosta mais de um ambiente úmido. Então, quando a gente encontra, assim, em rio, lagoa, represa, né? Se a gente encontrar um bichinho parecido como esse daqui, né, da imagem do livro, provavelmente é um caramujo, tá? Num jardim bastante úmido, né, um jardim muito úmido, muito fechado, né, que a terra fica bastante úmida, em folhagem bastante úmida, geralmente é caramujo também que costuma ficar. Agora, o caracol, ele é de uma espécie terrestre mais seca, tá? Então, esse daqui, por exemplo, ele tá numa folhagem bastante seca, tá? Então, é caracol, tá? Então, geralmente, os caracóis, eles são mais, assim, de ambientes mais secos, tá? É um
O caracol é uma espécie mais terrestre e de ambiente mais seco, tá? Costuma ser a diferença entre eles, certo? Então, a maioria dos moluscos respiram por brânquias e a maioria dos caramujos dos moluscos, desculpa, a maioria dos moluscos são hermafroditas, ou seja, eles apresentam aí os dois sexos, tá, no mesmo corpo. Caramujos, caracóis, lesmas, eles apresentam, e a grande maioria apresenta os dois sexos, ou seja, são machos e fêmea, mas eles têm que cruzar, né, um com o outro, né, a fecundação cruzada, tá, para troca de espermatozoides, eles trocam espermatozoides para que haja fecundação dos seus óvulos, tá bom? Então, um caramujo cruza com outro caramujo, né, da mesma espécie, para trocarem espermatozoides e acontecer a fecundação dos seus óvulos, tá bom? E assim eles podem botar os ovos e nascer novas espécies, nascer filhotinhos, tá bom? Só algumas espécies aí de lulas e polvos que têm sexos separados, né? Então aí macho cruza com fêmea, tá bom? Então é isso sobre os moluscos. Próximo vídeo então sobre os artrópodes.